Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para mais um estudo da nossa análise diária. Mas antes do nosso estudo da nossa análise diária, como já é de costume, a gente vai verificar como que se deu essa movimentação aqui de mercado do nosso dia 4 de março de 2020, certo? Aqui a gente está operando o mini índice, um gráfico de 5 minutos, para ser mais exato para vocês aqui, certo? O que a gente normalmente tem que fazer? Um dia antes, a gente simplesmente veio aqui e traçou fundo, topo e 50%, que é visto como nosso alvo, como a gente sempre faz todos os dias, certo? A gente pode observar aqui que logo no momento de abertura do mercado, ele abriu com um gap, já buscando diretamente o nosso alvo, certo? Ele já abriu aqui com um gap, buscando diretamente o nosso alvo. E como que a gente deveria se dar essa operação aqui? Quando ele já abre diretamente no nosso alvo aqui, a gente entende que o mercado ele está indeciso. Então a gente não pode dizer que diretamente ele vai fechar o gap logo de cara, certo? Fechar o nosso gap aqui do preço de fechamento do dia anterior. Então o que a gente deveria fazer aqui nessa análise? A gente deveria verificar anteriormente o que foi que aconteceu. A gente poderia ver aqui, ó, que antes a gente tinha dois pontos que a gente poderia estar traçando como níveis de suporte e resistência, já que o nosso preço já abriu diretamente aqui, certo? Dentro desse nosso nível. E a gente poderia ficar atento para ter usado esse ponto aqui como sendo um nível de resistência, certo? Para uma micro-oscilação. Uma micro-oscilação nesse ponto. Então o que a gente poderia fazer? Ter pensado, se aqui a gente teve essa lateralização do mercado, então aqui possivelmente ele indicaria alguns pontos aqui de resistência nessa linha, depois que o preço tivesse dentro. Isso depois que o preço estivesse dentro desse nosso nível aqui, certo? Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia posicionar ou uma compra para buscar o alvo e um stop aqui atrás da nossa compra, certo? A nossa compra seria a partir do rompimento do próprio topo do candle, depois do primeiro candle, certo? De abertura. E a gente poderia tender a buscar o nosso topo, que seria um nível de resistência como sendo o nosso alvo, certo? Da microestrutura. Então, como que a gente poderia estar operando aqui? Nesse nível aqui, que a gente traçaria a nossa micro-oscilação de mercado, certo? Trabalhando dentro desse meio que retângulo aqui, digamos. Vamos traçar um retângulo aqui, para ficar um pouco mais visível para vocês aqui, ó. A gente ia estar operando dentro desse nosso retângulo, certo? Então a gente ia simplesmente comprar acima do nosso rompimento para tender a buscar o nosso nível de resistência ali dessa micro-oscilação aqui, ó, que seria a nossa referência. Onde que estaria o nosso stop? Estaria aqui atrás, ó. A gente ia trabalhar mais ou menos aqui com um alvo de 1 para 1, que vocês podem estar observando aqui, ó. A gente depois vai explicar em alguns treinamentos um pouco melhor sobre toda essa parte de fala técnica, o que seria 1 para 1, o que seria 2 para 1, para a gente poder estar entendendo um pouco mais a questão do palavreado técnico que a gente está usando aqui, principalmente para quem está iniciando, né? Às vezes a gente vem com muita teoria já e acaba pulando essas explicações do que seria 1 para 1, 2 para 1, o que seria algumas formações, a lateralização de mercado, o alvo. Então depois a gente vai tratar em alguns vídeos, certo, no nosso treinamento, o que seria todo esse palavreado para quem realmente está iniciando, para a gente pegar bem do começo mesmo, do básico, e conseguir fazer toda a explicação de como que se deve dar as entradas no mercado, explicar conceitos técnicos, e com o tempo a gente vai pegando tudo isso, certo? Então, continuando aqui a nossa análise,
Se o preço ele saiu daqui, depois que a gente comprou e foi até o nível lá em cima, aqui a gente tá em ganho aqui, ó, de média de, deixa eu só arriscar aqui novamente, só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente conseguiria capitalizar com esses pontos de operação. Então a gente ia ter mais ou menos aqui, ó, uns 450 pontos em média, certo? E 450 pontos em média é um bom dinheiro aqui. Se a gente pegar aqui para calcular, vamos verificar aqui 460 pontos, quantos que daria por contrato. Então, com um mini contrato aqui no mini índice, a gente conseguiria, nessa movimentação aqui, comprado a partir desse topo, até chegar ao nosso nível ali, mais ou menos de resistência, com 460 pontos que a gente conseguiria pegar aqui em média, R$ 92,00 por mini contrato. Se a gente está com dois mini contratos, é o dobro. Ou seja, ao invés de ser 92, vai ser 184. Se fosse 3 contratos, seria 3 vezes esse valor dessa distância. Depois em um vídeo a gente vai estar abordando um pouco mais também como que a gente consegue estar fazendo o cálculo já direto mental de como seria os nossos valores de ganho, que a gente tem que já estar com isso na cabeça. A gente simplesmente risca, já verifica qual que vai ser o máximo de ganho que a gente vai aceitar ali naquela operação, onde que vai ser o nosso ponto de perda e quanto que a gente vai aceitar, não que a gente vai perder, mas que a gente aceita de perda caso o mercado vá ao contrário da nossa operação. Então, dando andamento aqui, ó, a gente viu que o preço foi lá buscar a nossa lateralização. Deixa eu só puxar um pouco mais para frente aqui, já para a gente estar analisando um pouco melhor aqui. Então a gente pôde perceber que lá atrás ele já veio lateralizado, indicando que ele ia começar a perder força, certo? Não quer dizer que ele vai perder, quer dizer que ele pode perder. Estatisticamente, ele poderia perder força, ou simplesmente romper e ir embora com o preço. Como a gente trabalha num ponto de resistência, a gente analisa outras confirmações que ele poderia vir dando aqui dentro, ó. Que a gente consegue ver, ó, que ele já teve alguns candles vermelhos, que indica o mercado enfraquecendo, ó, trabalhou entre candles vermelhos, candles verdes, vermelho, verde, tentou buscar um pouco de alta, deixou pavis, o zona de proteção de preço aqui, ó, muito longo, indicando forte tentativa dos vendedores empurrar o mercado para baixo, e simplesmente a gente consegue posicionar aqui onde que a gente consegue visualizar, na verdade, aqui que o mercado pode tender a retornar a nossa movimentação, e foi exatamente isso que ele fez. Ele buscou lá em cima e desceu, certo? Depois que ele fez isso, ele deu uma pequena lateralização aqui, ó, uma pequena lateralização na nossa linha, que a gente tinha marcado de alvo um dia antes, e ele tendeu já a descer. Ele desceu aqui, perdeu força, buscou a nossa linha, que era o nosso alvo do dia anterior que a gente tinha traçado de novo. O que a gente consegue observar aqui? Que ele já veio aqui, ó, fazendo topos mais baixos, ó. Deixa eu só arriscar aqui de novo para a gente não se perder. Então a gente tem aqui um topo mais alto e a gente tem aqui um topo mais baixo. E ele já indicou aqui que ele começou a perder força do mercado, certo? E aqui, como a gente sabia que ele era, como ele rompeu para baixo e tendeu a buscar para cima de novo, então isso daqui, nessa movimentação, indica que é um nível de resistência nosso, certo? E em nível de resistência, o que a gente faz? A gente vende e posiciona o stop aonde? Aqui, ó, se a gente vendeu nesse nível, por exemplo, o mercado ele já veio aqui buscando aqui, a gente viu que ele tendeu a tentar retornar, a gente faz uma venda. Fez uma venda, nosso stop vai estar onde? Aqui, ó. Nosso stop vai estar aqui em cima, tentando buscar o quê? Tentando buscar esse fundo aqui, ó, pelo menos esse fundo. Então a gente vem buscando movimentação de alvo aqui, ó. Então se a gente vendeu aqui, o nosso alvo foi lá embaixo. A gente fez uma operação aqui que a gente chama de operação 2 para 1. A gente aceitou 2 de ganho, 1 de perca, certo? E o que a gente poderia fazer aqui? Se o mercado ele já viesse buscando com força esse nosso ponto, e a gente viu que ele já teve duas tendências de topos mais baixos, então ele indica para a gente o mercado de baixa. Então a gente consegue traçar aqui, ó, algumas linhas, já indicando nossa tendência principal de baixa. E onde que a gente faria outra venda, que nem aqui a gente já teve um alvo.
A gente saiu daqui vendido e buscou aqui, certo? Então a gente poderia vender mais uma vez nesse rompimento, tendendo a sempre potencializar os nossos ganhos para baixo. E a gente pode observar aqui que ele já começou a perder força, indicando o quê? Uma tentativa de reversão no mercado. E foi exatamente isso que ele fez. Ó. Ele veio aqui, buscou nossa linha e rompeu com um candle de força aqui. Ó. Deixa eu riscar novamente para a gente não perder o ponto que a gente está explicando. Ó, a gente pode observar aqui que ele já fez um candle de força, que seria esse candle verde aqui, ó, indicando um forte rompimento da nossa linha. E a gente chegou novamente no nosso ponto de resistência. Nesse ponto aqui em específico, a gente não faria, nesse ponto específico aqui, a gente não faria uma venda. Por quê? Porque ele indicou um candle de força. Em candle de força, a gente não pensa em fazer venda, a gente pensa em ir com o preço. Então, o que a gente esperaria? Esperaria uma confirmação para a gente estar fazendo a operação. Então, aqui ele já lateralizou um pouco, já que a gente já teve aqui ó, uma pequena lateralização aqui e aqui, onde que a gente ia operar? A gente ia só operar se o preço fosse para cima ou se o preço fosse para baixo, certo? Então, como o preço ele foi para baixo, vou soltar aqui mais uma dica para vocês aqui de como que eu vou operar nisso aqui. A gente teria aqui esse nível e a gente teria aqui esse nível, certo? Então, o que que eu faço? Eu posiciono uma compra aqui acima. Se o mercado tender, deixa eu só riscar aqui para ficar mais reto, certo? Se o mercado tender a romper para cima, eu vou ir comprado com ele. Se o mercado tender a ir para baixo, eu vou fazer uma venda aqui, ó, descolado desse preço. Ó. Em qualquer nível descolado desse preço eu vou fazer, deixa eu pegar a cor vermelha aqui para indicar nossa venda, eu vou fazer uma venda em qualquer nível aqui descolado desse preço. Então se o preço for para baixo, eu vou acompanhar a tendência. Essa é a nossa tendência que a gente tem que acompanhar. A gente não pode ir contra o preço. Ou melhor, a gente pode ir contra o preço, só que tem que ir a favor da tendência principal. E é assim que a gente tem que sempre operar. E aqui, como o preço ele rompeu, onde que é nosso alvo? O próximo fundo aqui, ó, que ele tinha feito. Ó. Então a gente vai sair daqui e buscar esse fundo. Certo? Então buscando esse fundo, deu o nosso alvo. O que a gente vai fazer? Vai fechar a nossa operação e pensar em uma venda nesse rompimento de fundo. E foi exatamente o que ele fez. Ele rompeu, onde que a gente daria a nossa saída depois? Se a gente observar aqui atrás, ó, ele teve uma briga e já veio fazer a tentativa do nosso fechamento de gap, da nossa abertura. Ele levou bastante tempo aqui para estar tentando fechar o nosso gap, certo? Então, no fechamento de gap, como teve toda essa briga acumulada aqui, a gente poderia estar usando esse ponto aqui como sendo um ponto de saída nosso a partir dessa venda aqui, ó. A gente tem essa nossa venda de rompimento. Como ele rompeu, a gente iria tender a sair em qualquer ponto aqui, ó. Qualquer ponto que ele viesse aqui, a gente ia tender a sair. Então a gente teria que fazer uma venda e ficar esperto para uma tentativa de reversão de mercado. A gente posicionaria nosso stop em qualquer ponto aqui atrás, obviamente não muito próximo, né, porque qualquer movimentaçãozinha aqui que o mercado desse, ele já fechava a nossa operação. Então a gente veria um ponto onde a gente aceitaria, por isso a gente tem que ter o nosso gerenciamento já na cabeça, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer, o que, que a gente aceitaria perder se o mercado revertesse nossa mão. Então aqui, no nosso rompimento. Só para dizer um pouco mais isso, a gente vai fazer aí no treinamento aqui, voltado mais para gerenciamento, porque não adianta nada a gente ter técnica e não saber gerenciar o nosso capital aqui nas operações. E também não adianta a gente só saber gerenciamento e não ter nossa técnica para operação. Então a gente precisa conciliar os dois para a gente realmente estar munido de forças aqui e saber o que realmente a gente tem que fazer de operação no mercado. Então aqui, ó, já que a gente teria esse nosso rompimento, para dar andamento aqui, rompeu o preço? Tá, então você vai com o preço, stop, posicionou um stop lá atrás, poderia ser mais alto também, não tem problema. A gente fala, mas você já viu esse candle aqui agora na explicação, então você já sabe para onde que o mercado poderia ter, você já sabe onde posicionar seu stop. Aí que entra a questão, vamos gerenciar o nosso capital, onde você posicionaria esse stop? Aí entra várias análises aqui, ó, do contexto anterior, onde que a gente posicionaria o nosso stop? Teve uma briga aqui, ó. Teve uma briga. Então a gente posicionaria nosso stop
em algum ponto, por exemplo aqui, de resistência, caso o preço viesse tender a retornar aqui, ó. Se o preço tendesse a retornar, aqui a gente poderia aplicar uma teoria de Dow aqui, ó, nessa pequena movimentação aqui, ó, certo? Que daí a gente teria que já estar analisando isso para ver o que a gente poderia estar fazendo de operação. Então, por isso que a gente precisa saber várias teorias e conseguir aplicar elas no momento certo. Beleza? Então aqui, vamos continuar aqui. Vendeu, o preço tendeu a buscar lá para baixo. Fechou o nosso gap, acabou, ó. O preço veio, fechou o nosso gap e tendeu o quê? A retornar no quê? No fundo aqui, ó. No fundo. E buscou de novo e tendeu a retornar o quê? No nosso alvo, mais uma vez. Esses alvos não são traçados à toa. Esses alvos realmente o preço ele tende a buscar e sempre se movimentar nele. Estatisticamente falando, certo? Se não for no alvo, que nem a gente fala, segue a tendência do mercado e cuidado com fazer preço médio, tudo bem? A gente pode ir contra? Sim, mas a gente tem que saber o momento de parar e não só ficar tentando buscar o preço médio. O preço médio a gente precisa saber os pontos onde a gente pode estar corrigindo e onde a gente pode estar tendendo a fechar a nossa operação, certo? É corrigir e fechar a operação e aceitar o que você fez. Por isso que entra a questão de gerenciamento junto. Não adianta só técnica, mais uma vez, não adianta só técnica, você tem que ter um gerenciamento do seu capital aqui, porque senão você vai perder muito dinheiro aqui. Tá, então ele tendeu a buscar um fundo, subiu, buscou nossa linha de resistência aqui, trabalhou de novo, voltou. Se vocês perceberem, agora é um pouco de técnica mais avançada de formação de figura gráfica, a gente já fez aqui, como se fosse uma formação de um ombro, fez uma formação de uma cabeça aqui, certo? E olha o que ele estava tentando formar pra gente, ó, mais um ombro. Isso daqui é o que a gente chama de formação de figura gráfica oco. Não é ordem oco que a gente faz operação. Isso daqui é a formação de figura gráfica oco, que seria o quê? Um ombro, uma cabeça aqui, que seria uma movimentação maior, e mais um ombro. Só que esse daqui ele está invertido. Deixa eu só desenhar aqui para vocês o que seria essa formação oco que a gente chama. Aqui, ó. Deixa eu só pegar uma cor preta que acho que fica melhor aqui para a gente poder desenhar. Vamos lá. O que seria essa formação oco? Basicamente aqui, ó, a gente tá aqui com a nossa linha, que seria, digamos lá, o nosso alvo, ou uma linha de suporte aqui. E o que o preço faz? O preço faz isso aqui, ó. Subiu, desceu, certo? Fez um ombro, subiu, fez uma cabeça e fez mais um ombro. Aí nesse tipo de formação, nos nossos estudos, no nosso treinamento, a gente já especifica o que a gente consegue fazer para estar operando nesse tipo de formação de figura gráfica, certo? Ou poderia ter esse tipo de formação de ombro, cabeça, ombro, ou o tal do ombro, cabeça, ombro invertido, que ao invés de ele fazer para cima, ele ia fazer para baixo aqui, ó. Ele ia ter a nossa formação aqui para baixo, ó. Que foi o caso que a gente pegou ali. Que foi o caso que a gente pegou aqui, ó. Eu vou riscar aqui para vocês estarem observando melhor, ó. Pegou aqui, ombro, cabeça, ombro, invertido. Aí a partir desse ponto, a gente sabe para onde que o nosso gráfico poderia estar buscando tendências de rompimento para a gente estar maximizando os nossos lucros aqui no mercado, certo? E vamos verificar aqui agora o que a gente pode estar fazendo em análise já para o dia seguinte. Vou apagar aqui as nossas linhas do dia anterior para a gente riscar novas linhas de tendência aqui, certo? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem o nosso topo, que a gente já marca, nossa máxima de operação lá, a gente tem o nosso fundo, e a gente poderia traçar aqui os nossos 50% para ficar mais exato com a nossa Fibonacci, certo? Aqui, ó, 50% da movimentação, a gente traça uma linha horizontal aqui, ó. E para quem está iniciando, deixa eu riscar aqui de novo, que apagou a linha que não era para ter apagado. Para quem está iniciando, o que a gente recomenda aqui para estar fazendo?
a gente recomenda para quem está iniciando operar só nos extremos. Ó. Sempre está operando nos topos, nas máximas, né? E nas mínimas. Se for 50%, é indecisão do mercado. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Vamos verificar aqui, ó. Se o preço amanhã já abrir buscando exatamente já o nosso alvo, a gente espera um possível fechamento de gap aqui depois dele, ó, em algum ponto, certo? Se ele já vier abrindo, buscando fundos aqui, ó, buscando mais ou menos esses nossos níveis aqui, ó, a gente pode esperar que o preço vai vir dar uma repicada. Ó. O preço pode vir dar uma repicada, trabalhar um pouco aqui e fechar o nosso gap. Ou simplesmente buscar já a nossa mínima, trabalhando aqui, e um possível rompimento. Ó. Rompeu, você já sabe o que fazer, né? Vai com o preço sempre, acompanha a tendência principal, nunca vai contra o preço. E daí que a gente pode traçar nossas linhas de tendência também, ó, para a gente ter como parâmetro. Ó. Aqui a gente tem nossa linha de tendência de alta. Se o preço abrir aqui para cima, a gente pode vir buscando aqui, ó, nossa zona, que seria a nossa resistência. Se vocês fizerem alguma operação nesse ponto, ó, teria esse ponto aqui para vocês poderem dar de saída de operação. Ou ele já vir aqui e fechar o nosso gap também do preço de fechamento desse nosso dia aqui, no dia anterior, certo? A gente poderia também riscar aqui uma outra linha de tendência, que ele não tem uma inclinação muito grande, então a gente não consideraria como sendo uma das linhas de tendência principal, porque como a gente já explicou, quanto mais horizontal a linha tá, menor é a força da tendência dele. Quanto mais inclinado ele tá assim, ó, numa tendência de alta, mais próximo da horizontal, maior vai ser a força de tendência dele. Então, se o preço abriu aqui para cima, essa linha aqui de tendência de alta, nossa LTA, ele tem uma força muito grande para empurrar o mercado realmente para cima depois de novo, certo? Ele pegar aqui, ó, se ele abriu lá, ele descer aqui, tendendo a empurrar o que? O mercado para cima. Então aqui realmente ele teria, seria o nosso suporte como linha de tendência de alta, certo? A gente vai preparar um treinamento aqui para quem está iniciando, para poder estar entendendo todos esses nomes que a gente fala aqui, toda essa parte técnica, para que a gente consiga assimilar cada vez mais. Então logo logo a gente vai começar a soltar o treinamento aí para vocês, e a gente vai pedir para que todos participem, todos assistam, para que venha realmente tirar um bom dinheiro do mercado, ou até mesmo viver de operações aqui do mercado, certo? Trabalhar de casa, não tem coisa melhor do que isso. Obviamente exige muito esforço, muita dedicação e muito estudo, claro, com certeza muito estudo, muito gerenciamento. A gente entende que no começo as pessoas sentem muito medo de estar operando, porque às vezes quem está iniciando, muita gente mesmo faz operação errada aqui, aí não sabe o momento certo de estar estopando a operação, não sabe o ponto certo de estar saindo. Então a gente fala, gente, invista em conhecimento, porque o conhecimento é o que vai fazer você realmente ganhar dinheiro nesse mercado. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal aqui também, ativa o sininho de notificações, que a gente sempre vai estar postando vídeos aí de análise diária, certo? Segunda a sexta a gente vai estar sempre com os vídeos de análise diária, e sempre vamos estar colocando também alguns vídeos sobre teoria, certo? Teoria de movimentação de mercado, teoria de análise gráfica e por aí vai. E é isso aí, pessoal. Participa do nosso grupo do Telegram também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem os links do Instagram também. É só estar entrando aqui na descrição do vídeo. É tudo gratuito, galera. A gente posta lá dicas diárias. O preço vai se movimentando, a gente manda lá comentários do que o preço está fazendo, como pode dar as tendências de oscilação. A gente não fala para vocês onde vocês devem comprar ou vender, porque essa não é o nosso foco. A nossa intenção aqui é ensinar vocês para serem realmente independentes e não ficar sempre dependendo de alguém falando, compra aqui ou vende ali, sem vocês estarem entendendo o que vocês estão fazendo. Então aqui a gente vai ensinar as teorias para vocês, para que vocês tenham total autonomia para aplicar o dinheiro de vocês da forma que é o correto, certo?
e não ficar sempre dependendo de operação de terceiros. E é isso, pessoal. Quem tem dúvidas, entra no grupo do Telegram, a gente vai estar sempre lá ajudando o pessoal. E um forte abraço. Até mais.